Nesta fase da sua vida, é importante que você aprenda a caminhar pela fé e não pelo que seus olhos conseguem enxergar. Talvez você tenha observado sua realidade, suas circunstâncias, suas finanças, seus relacionamentos, as notícias ao seu redor, e isso tenha feito você se sentir desanimado, preso ou até sem esperança. Se esse é o seu caso, quero que guarde algo no seu coração. Nesta temporada, sua jornada precisa ser guiada pela fé, não pela visão. Sim, eu sei, a frase andar pela fé e não pelo que vemos pode parecer um clichê repetido em sermões, devocionais e postagens nas redes sociais. Mas hoje, quero que mergulhemos além das palavras e entendamos verdadeiramente o que significa viver pela fé, especialmente em tempos desafiadores, porque essa mudança de mentalidade tem o poder de transformar sua vida. Agora me diga, você já olhou para sua situação e se perguntou: Deus, o Senhor realmente está aqui? O Senhor está agindo nisso? Se essa dúvida já passou pela sua mente, saiba que você não está sozinho. Todos nós enfrentamos momentos em que as promessas que temos esperado parecem distantes, quase inalcançáveis. E o que torna tudo ainda mais difícil é que muitas vezes o que vemos ao nosso redor contradiz completamente o que Deus nos disse. Talvez você esteja orando por um avanço, mas, em vez de respostas, só encontra mais desafios. Talvez esteja investindo tempo e esforço na construção de algo, um negócio, um ministério, uma família, mas sente que não está saindo do lugar. Ou talvez esteja esperando por cura, restauração ou direção, mas tudo continua igual, sem sinais de mudança. É exatamente nesses momentos que se torna mais natural andar pela visão. Porque, sejamos sinceros, é mais fácil confiar naquilo que podemos ver, tocar e controlar. Mas aqui está a verdade: quando nos guiamos apenas pelo que enxergamos, nos limitamos. Isso acontece porque nossa visão está conectada aos nossos sentidos naturais, e esses sentidos são falhos e limitados. Eles só conseguem perceber o que está imediatamente diante de nós. Já a fé nos permite ver além da realidade humana. A fé nos conecta à perspectiva de Deus, às suas promessas e ao seu poder. A fé declara: eu confio em ti, Deus, mesmo quando não entendo o que está acontecendo. Eu creio na tua palavra, mesmo quando nada parece estar mudando. Pense nisso. Quando você caminha no escuro, você não vê o caminho todo, mas continua andando, porque confia que há algo à frente. Assim, deve ser a sua jornada com Deus. Você não pode depender apenas do que vê para guiar sua vida. Precisa confiar em algo maior, seja a voz de alguém conduzindo você ou a lembrança de onde as coisas estão. A fé funciona exatamente assim. Confiar na voz de Deus e em suas promessas, mesmo quando seus olhos não conseguem enxergar toda a situação. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que caminharam pela fé, não pelo que viam. Pense em Noé. Deus lhe disse para construir uma arca quando não havia sequer sinal de chuva. Para os outros aquilo parecia absurdo, mas Noé escolheu acreditar na palavra de Deus em vez da realidade que seus olhos viam. Por causa dessa fé, ele e sua família foram salvos. Agora olhe para Abraão. Deus prometeu que ele seria pai de muitas nações, mas durante anos ele não teve sequer um filho. Humanamente falando, a promessa parecia impossível. Ainda assim, a Bíblia diz que Abraão acreditou em Deus, e isso foi contado como justiça. Ele não permitiu que as circunstâncias moldassem sua fé. Pelo contrário, sua fé transformou sua perspectiva sobre a situação. E Pedro? Quando Jesus o chamou para sair do barco e andar sobre as águas, ele precisou decidir entre confiar na fé ou no que via. Enquanto manteve os olhos fixos em Jesus, fez o impossível e caminhou sobre as águas. Mas no momento em que desviou o olhar para as ondas e sentiu o vento,
o medo tomou conta e ele começou a afundar. Isso não é exatamente o que acontece conosco? Quando tiramos o foco da fé e passamos a olhar para os problemas, a insegurança e o medo nos dominam. Então, a pergunta é: onde está seu olhar nesta temporada? Você está concentrado nas dificuldades, nos desafios e na tempestade ao seu redor? Ou tem mantido os olhos fixos em Jesus e suas promessas? Caminhar pela fé não significa ignorar a realidade ou fingir que tudo está bem. Significa confiar que Deus é maior do que qualquer circunstância. É permanecer firme em sua palavra, sabendo que Ele está trabalhando nos bastidores, mesmo quando ainda não podemos ver. É dizer: Deus, eu não entendo o que está acontecendo, mas escolho confiar em Ti. Nos próximos momentos, vamos aprofundar essa ideia e entender de forma prática como viver pela fé no dia a dia. Vou compartilhar verdades bíblicas, exemplos reais e passos práticos para fortalecer sua fé. Porque sejamos honestos, ter fé nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Se você está pronto para mudar seu foco do que vê para o que Deus prometeu, continue nessa jornada. Esta temporada não precisa derrotar você. Com fé, você pode superar os desafios, andar em paz e entrar nos planos incríveis que Deus preparou para a sua vida. Mas o que significa andar pela fé? Viver pela fé significa fazer da palavra de Deus a sua âncora. Significa escolher confiar no que Ele disse, em vez de se deixar levar pelo que vê ao seu redor. Veja o exemplo de Davi. Quando o profeta Samuel o ungiu como rei, ele ainda era apenas um pastor. Durante anos, sua vida não se parecia em nada com a de um rei. Enfrentou lutas, traições e até precisou se esconder em cavernas para salvar sua vida. Mas Davi se agarrou à promessa de Deus e não permitiu que as dificuldades o fizessem duvidar daquilo que o Senhor havia falado. Agora pense, qual promessa de Deus você está segurando neste momento? Talvez seja a promessa de cura, restauração ou provisão. Seja qual for, não deixe sua situação atual abalar sua fé. A palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer obstáculo que esteja diante de você. Como construir uma fé inabalável? A fé não é um evento único, é uma jornada que se fortalece através do relacionamento com Deus. Quanto mais tempo você passa com Ele, mais a sua fé cresce. Isso significa priorizar a oração, estudar a Bíblia e adorá-lo, mesmo quando não sente vontade. Em João, capítulo 10, versículo 27, Jesus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais claramente reconhecerá a sua voz. E quando você conhece a voz dele, fica muito mais fácil confiar e seguir seu direcionamento, mesmo quando não vê o caminho completo. Confie em Deus, mesmo quando você não consegue enxergar claramente o que vem pela frente. Vamos trazer isso para a realidade. Comece pequeno. Separe 5 ou 10 minutos do seu dia para conversar com Deus e ler sua palavra. Peça a Ele que lhe mostre as coisas a partir de sua perspectiva. Com o tempo, você perceberá sua fé se fortalecendo e sua visão se transformando. Primeiro, andar pela fé exige abrir mão do controle. Isso pode ser difícil, porque a maioria de nós gosta de planejar, prever e se preparar para todas as possibilidades. Mas viver pela fé significa entregar esse controle a Deus e dizer: Senhor, eu não tenho todas as respostas, mas confio que o Senhor tem. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6 nos lembra: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas.
Note que Deus não promete revelar todos os detalhes antes de pedir sua confiança. Ele simplesmente nos chama a confiar, mesmo sem entender completamente. Pense em Pedro. Quando Jesus o chamou para andar sobre as águas, ele não pediu um plano detalhado nem uma garantia de segurança. Simplesmente confiou e deu o primeiro passo. Essa é a fé que Deus deseja de nós. Segundo, a fé é testada nos momentos difíceis. Fé verdadeira só se revela quando é provada. Qualquer um pode dizer que tem fé quando tudo está indo bem. Mas e quando as circunstâncias se tornam desafiadoras? Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 3, nos encoraja. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Isso não significa que devemos gostar dos tempos difíceis, mas sim que podemos encontrar propósito neles. Deus usa essas estações para nos fortalecer e nos preparar para as bênçãos futuras. Pense em uma semente enterrada na terra. No começo, parece que nada está acontecendo. Tudo está escuro e escondido. Mas debaixo da superfície, as raízes estão se formando. Em pouco tempo, essa semente romperá o solo e crescerá. Da mesma forma, sua fé está sendo fortalecida, mesmo quando você não vê mudanças imediatas. Terceiro, fé. Não é ignorar a realidade. Caminhar pela fé não significa fingir que os problemas não existem. Não é negar a realidade, mas sim escolher acreditar que o poder e as promessas de Deus são maiores do que qualquer dificuldade. Lembre-se de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando foram lançados na fornalha ardente, eles não negaram a existência do fogo. Eles sabiam do perigo que enfrentavam, mas tinham a certeza de que Deus era maior. E por causa da fé deles, Deus se manifestou e os livrou de forma milagrosa. Se você está enfrentando uma situação difícil, não precisa fingir que está tudo bem. Deus deseja que sejamos honestos com Ele sobre nossos medos e lutas, mas também quer que não deixemos esses medos serem maiores do que nossa fé. Quarto, cerque-se de pessoas de fé. A jornada da fé não é para ser percorrida sozinha. Ter pessoas que encorajam você pode fazer toda a diferença. Encontre uma comunidade de crentes que possam orar por você, compartilhar a palavra e lembrá-lo das promessas de Deus. Lembre-se dos amigos do paralítico em Marcos, capítulo 2. Eles tinham tanta fé que abriram um buraco no telhado para levar seu amigo até Jesus. Às vezes, precisamos de amigos assim, pessoas que nos carregam em oração quando estamos fracos, que nos lembram da fidelidade de Deus quando estamos desanimados. Quinto, mantenha seus olhos em Jesus. O segredo para caminhar pela fé é manter o olhar fixo em Jesus. Pedro afundou nas águas quando começou a focar no vento e nas ondas, em vez de olhar para Cristo. O mesmo acontece conosco. Se olharmos apenas para os problemas, seremos consumidos pelo medo. Mas se mantivermos nossos olhos em Deus, Ele nos sustentará. Hebreus capítulo 12, versículo 2, nos ensina: mantenham os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Independentemente da estação que você está vivendo agora, volte seu coração para Ele. Ore, adore, medite em suas promessas. Ele segura o seu futuro. Andar pela fé não é apenas uma ideia bonita, é um estilo de vida. É uma decisão diária de confiar em Deus, mesmo quando a vida parece incerta. Fé não significa ter todas as respostas, significa confiar em quem tem. Significa entregar seus planos, medos e dúvidas ao Deus que é infinitamente mais sábio e poderoso do que podemos imaginar. Sim, é mais fácil falar do que fazer, mas aqui estão algumas maneiras práticas de fortalecer sua fé. Pratique a gratidão.
Uma das formas mais rápidas de fortalecer sua fé é lembrar da fidelidade de Deus no passado. Pense em orações que Ele já respondeu, portas que Ele abriu e momentos de paz que Ele lhe deu em meio ao caos. Fale com Deus diariamente. Mesmo que seja por poucos minutos, mantenha um diálogo aberto com Ele. Mantenha-se na palavra. A Bíblia é o alimento da sua fé. Quanto mais você lê, mais sua confiança em Deus cresce. Caminhe em obediência. Mesmo que você não veja todo o caminho, dê o primeiro passo. Deus sempre guiará você. Lembre-se, Deus não o chamou para caminhar sozinho. Ele está ao seu lado, sustentando você a cada passo do caminho. Confie nele, mantenha seus olhos fixos em Jesus e continue avançando pela fé. Independentemente da situação, escreva sobre ela e agradeça a Deus. A gratidão transforma sua perspectiva e lembra você de que o mesmo Deus que foi fiel no passado continuará sendo fiel no futuro. Agarre-se firmemente às promessas de Deus. Mergulhe na palavra e encontre promessas que se aplicam à sua vida. Escreva, memorize e declare essas verdades sobre sua situação. Quando o medo ou a dúvida surgirem, use as promessas de Deus como sua arma. Sua palavra não é apenas um texto, mas uma fonte viva de poder e força. Avance, um passo de cada vez. Andar pela fé não significa ter todo o caminho planejado. Muitas vezes, trata-se de dar um pequeno passo de obediência e confiar que Deus revelará o próximo no momento certo. Não deixe que o medo do desconhecido paralise você. Dê esse passo, mesmo que pareça pequeno ou insignificante. Permaneça em comunidade. Você não foi criado para enfrentar a vida sozinho. Cerque-se de pessoas que possam encorajá-lo, orar por você e caminhar ao seu lado nessa jornada de fé. Quando sua fé estiver fraca, a força dos outros pode sustentá-lo. Renda-se a Deus todos os dias. A entrega a Deus não é algo que fazemos uma única vez, mas um hábito diário. Todas as manhãs, decida dizer: Senhor, eu confio em Ti. Entrego meus planos, minhas preocupações e meus sonhos em Tuas mãos. Faça a Tua vontade na minha vida. Quando você entrega seu dia a Ele, reconhece que Ele está no controle, e é nesse lugar de entrega que a verdadeira paz começa. Mantenha o foco em Jesus. No final das contas, caminhar pela fé significa permanecer conectado a Jesus. Quando seus olhos estão fixos nele, as tempestades da vida não parecem tão esmagadoras. Ele é sua força, seu guia e sua fonte de esperança. Continue buscando-o em tudo o que fizer, e ele direcionará seu caminho. Fé não significa ser perfeito. Não se trata de nunca duvidar ou nunca enfrentar dificuldades. Trata-se de escolher confiar em Deus, mesmo quando há incertezas, desafios e períodos de espera. É dar um passo de cada vez, mesmo quando suas pernas estão trêmulas, e acreditar que Deus estará lá para sustentá-lo. O que significa andar pela fé para você nesta fase da sua vida? Talvez seja confiar em Deus com uma decisão difícil. Talvez signifique abrir mão do medo e entrar em algo novo. Ou talvez seja apenas descansar na verdade de que Deus está trabalhando, mesmo quando você não pode ver. Seja qual for a situação, tenha coragem. Você não está sozinho. Deus está com você e Ele está ao seu favor. Vamos orar. Pai Celestial, neste momento eu me achego a Ti com um coração humilde, reconhecendo que Tu és soberano sobre todas as coisas. Sei que minha visão é limitada, mas Tu enxergas o começo e o fim. Ajuda-me a confiar em Ti, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Senhor, fortalece minha fé para que eu não me deixe levar pelo medo ou pela dúvida. Que a Tua palavra seja minha âncora e minhas promessas sejam meu alicerce. Ensina-me a lembrar que Tu já foste fiel antes e continuarás sendo fiel em minha vida. Pai, eu entrego meus planos,
meus sonhos e minhas preocupações em tuas mãos. Ajuda-me a dar um passo de cada vez, sem medo do desconhecido, confiando que tu guias meus passos no tempo certo. Que minha confiança esteja em ti e não no que vejo ao meu redor. Senhor, coloca ao meu redor pessoas que me fortaleçam na fé, que me lembrem da tua grandeza e que caminhem comigo nessa jornada. Que eu também possa ser um instrumento de encorajamento para aqueles que precisam. Que eu nunca perca o foco em ti, Jesus. Que minhas lutas, desafios e tempestades nunca sejam maiores do que minha confiança no teu poder. Tu és minha força, meu refúgio e minha esperança. Pai, hoje eu escolho andar pela fé e não pelo que vejo. Eu escolho confiar em Ti, mesmo quando não entendo. Eu escolho descansar na certeza de que Tu estás no controle e que tudo está em Tuas mãos. Obrigado por Tua presença constante, por Tua graça infinita e pelo Teu amor que nunca falha. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber mais vídeos como este. Sua jornada está apenas começando e eu estou aqui com você a cada passo. Vamos crescer juntos com a ajuda de Deus. Que Ele te abençoe sempre. Nos vemos no próximo vídeo.